Jesus é o centro da nossa vida. Aleluia. Amém. Eu não sei na prática o que tem sido o centro da sua vida, mas nessa noite saia daqui com Jesus no centro da sua vida. Aleluia. Nós estamos numa série de mensagens baseadas no livro de Provérbios e subordinadas a esse tema que está aí, sabedoria de Deus para navegar na vida. Essa é a terceira mensagem, a gente conclui essa série domingo que vem com a permissão do Senhor. E na primeira mensagem nós falamos sobre sabedoria para viver na vida, e domingo passado nossa mensagem foi sobre falar com sabedoria. O tema foi fale com sabedoria. E eu disse aqui na mensagem domingo passado que a mulher fala quantas palavras? O homem fala 7.000 e as mulheres 20.000. Alguém no fellowship diz, pastor, a minha fala mais. Eu achei que foi meio preconceituoso da parte dele, né? Enfim, mas nós aprendemos aqui domingo passado sobre a questão do falar com sabedoria, não é isso? Abrir a boca com sabedoria, porque a chave dos nossos relacionamentos é a comunicação. E a base da comunicação é o que falamos, o que não falamos, o que entendemos, aquilo que presumimos, aquilo que omitimos. E isso aí está em volta do nosso desafio de comunicação e da nossa fala. Hoje eu quero que nós olhemos um pouquinho para o capítulo 12 do livro de Provérbios, capítulo 12 do livro de Provérbios, e eu quero chamar a sua atenção para um outro aspecto da necessidade de termos sabedoria para a nossa vida. Mas antes eu queria que você colocasse sua mão no seu coração assim, fechasse os seus olhos, e eu queria que você acompanhasse uma oração. Porque, sabe, meus irmãos, falar sobre sabedoria, ouvir sobre sabedoria é uma coisa, mas colocar em prática no dia a dia, observar no dia a dia, aí é um grande desafio. Então eu queria que você baixasse a sua cabeça, colocasse sua mão no seu coração. Eu tenho uma palavra para você hoje, e hoje eu tenho certeza em Deus que você vai ser mexido pela palavra, porque é muito forte a palavra que Deus colocou na nossa vida hoje para trazer. A palavra dele é muito forte nesse capítulo 12 de Provérbios, os primeiros versículos, e vai desafiar a nossa vida, mas eu e você precisamos estar prontos para a palavra. Então, coloque a sua mão no seu coração. Esse culto tem sido tão abençoado, tão tremendamente usado por Deus, que o inimigo não vai prevalecer em nenhuma área aqui. Pelo contrário, ele vai fazer com que a palavra dele chegue profundamente em cada coração. Então põe a sua mão aqui no coração. Ó Deus, nós queremos humildemente pedir em nome de Jesus que o Senhor nos livre, ó Pai, de qualquer coisa que possa nos levar a sermos ouvintes esquecidos, a sermos admiradores da palavra. Não, Pai, nós queremos ser praticantes, nós queremos colocar a Tua palavra em prática na nossa vida, nós queremos colocar a Tua palavra em prática dentro da nossa casa, queremos colocar a Tua palavra em prática no nosso ambiente de trabalho, nos nossos relacionamentos. E o Senhor já tem falado ao nosso coração ao longo deste mês sobre esse livro de Provérbios, e hoje, Pai, em nome de Jesus, que caiam por terra agora os Teus inimigos e a mente de cada um esteja liberada para a Tua palavra, o coração de cada um aberto para a Tua palavra, Senhor, a fim de que o Teu Espírito fale poderosamente em cada coração. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Hoje eu quero convidar você a pensar sobre sabedoria para uma vida inabalável. Você classifica a sua vida como instável ou estável? Você é uma pessoa vacilante ou você é uma pessoa firme, inabalável? Será possível alguém ser inabalável? Por exemplo, quando a gente lê na Bíblia esse texto, Salmo 91, versículo 7, 1.000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Há uma versão que diz, tu não serás abalado.
Como é que pode isso, pastor? Gente, 1000 caindo do meu lado, 10.000 do outro lado, e eu ficar ali firme, inabalável. Quem gostaria de ser essa pessoa inabalável? 1000 cai de um lado e 10.000 de outro, e você ficar firme. Quem gostaria de ser? Hein? Já pensou nisso? 1000 é uma metáfora. A Bíblia está dizendo assim, olha, todo mundo pode cair do seu lado, mas se você estiver firme em Deus, você não vai cair. Você pode ser inabalável. Pergunta é, quem é essa pessoa aí? Quem é essa pessoa que 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro lado e ela fica inabalável? Quem é essa pessoa? É a pessoa que tem sabedoria. É a pessoa que vive, que pratica, que se move, como diz o título da série, que navega na vida com sabedoria. A sabedoria faz você ficar firme. A sabedoria faz de você inabalável. E esse assunto é tão importante, meus irmãos, tão sério, que o Senhor Jesus Cristo, naquele sermão mais conhecido dele, o Sermão da Montanha, quando ele terminou de pregar o Sermão da Montanha, sabe como que ele escolheu concluir o sermão? Ele escolheu concluir o sermão dessa maneira assim, ele falou, olha, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. A casa edificada sobre a rocha, disse Jesus, é casa inabalável. E casa inabalável é aquela que ouve a palavra de Jesus e põe em prática. Ouve e põe em prática. Mas ele continua dizendo assim, ó, mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, ela caiu e grande foi a sua queda, porque não estava firmada na rocha. Ou seja, ouviu a palavra, mas não considerou a palavra, não levou em conta a palavra, não tratou com seriedade a palavra. Nunca na história o ser humano teve tantas oportunidades de ouvir a palavra quanto em nossos dias. As pessoas estão ouvindo a palavra em tudo quanto é canto. Mas para ter uma vida inabalável, não basta ouvir a palavra, é preciso considerar, colocar em prática. É preciso correr o risco, pagar o preço e praticar a palavra. Só a teoria não adianta nada, é preciso a prática da palavra de Deus. Muito bem, como conseguir isso? A mensagem dessa noite é essa: como conseguir uma vida inabalável. Ou seja, ainda que tudo venha a ruir ao meu redor, eu vou ficar firme. Eu não vou ficar abalado. Como ter um casamento inabalável, como ter uma família inabalável, como ter uma empresa inabalável, como ter um empreendimento inabalável, que não fica entortando, se curvando com qualquer tipo de intempérie, mas fica firme, ainda que muitos ao redor experimentem a queda. Ser inabalável. Sabe qual a maior necessidade hoje, meus irmãos? É de homens e mulheres inabaláveis. Sabe qual a maior necessidade da nossa geração hoje? É de jovens inabaláveis. Atenção, juventude, adolescentes, vocês estão aqui. Jovens inabaláveis. Eu quero oferecer para você isso não serve para mim. Eu digo não para você, porque eu tenho as minhas raízes fincadas na rocha. Eu estou firme, eu estou inabalável. Sabe que é possível um jovem atravessar o high school, o college e não se contaminar com esse mundo? É possível. Você pode ficar firme, inabalável. Então como? Pastor, eu quero isso. Eu desejo isso para a minha vida. Eu até confesso que em algumas áreas eu tenho sido meio instável, meio vacilante. Mas eu quero ganhar essa firmeza. Eu quero ser um homem, uma mulher, um jovem, um casal, uma família inabalável. Como consigo isso? 3 passos importantes. Primeiro, não desperdice a disciplina de Deus. Gente,
Deus é maravilhoso. Ele é cheio de amor. E Ele nos disciplina. E quando Deus faz isso, quando Ele nos disciplina, Ele faz isso para que eu e você sejamos inabaláveis. Primeiro versículo do capítulo 12 de Provérbios: todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Sabe? Deus, Ele nos disciplina. E ao invés de eu odiar a disciplina dEle, ao invés de eu fugir da disciplina dEle, a Bíblia diz que eu devo amar a disciplina dEle. Meus irmãos, se eu sou sábio, eu não apenas aceito a disciplina, mas eu peço a disciplina, eu imploro pela disciplina, eu rogo a Deus que me discipline. Porque quando Deus me disciplina, eu melhoro como pessoa. Está entendendo? Se Deus me disciplina, eu ganho. Se o mundo me disciplina, ele me afunda. Se o diabo me disciplina, ele me afunda. Mas se Deus me disciplina, eu melhoro como ser humano. Então eu devo amar a disciplina. Há um texto na palavra de Deus em Provérbios 3:2 que diz: pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Sabe? O que motiva Deus a nos disciplinar é o amor dele, não a raiva dele. É a mesma coisa que motiva um pai, que motiva uma mãe, para disciplinar o filho. O sábio está dizendo para nós, inspirado por Deus, quando Deus aperta o cerco, quando Deus nos fecha num quarto, não sei como é que era o seu pai e a sua mãe, mas a prática do meu pai é a seguinte: entra para o quarto e fecha a porta. Já sabia o que ia acontecer. E a coisa ia complicar a partir dali, não é? Ia ter uma briga de um cinturão de couro com o corpo da pessoa que entrasse ali. Normalmente o cinturão ganhava a briga. Normalmente. Era um negócio complicado. Quando Deus colocar você num quarto fechado, saiba que Ele está fazendo isso porque te ama. Eu sei que na hora que a gente está apanhando, a gente não entende isso, né? A gente acha que o Pai está odiando a gente. E às vezes, quando Deus coloca você num quarto fechado, quando Deus permite alguma coisa na sua vida, você tem raiva dele. Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? Você fica zangado com Deus. Aí você se lembra da palavra: opa, é Deus que está fazendo, é o meu Pai Celestial, então Ele me ama. Se Ele me ama, Senhor, vamos para esse quarto aí. Deus sabe o que Ele está fazendo. Crê nisso, sim ou não? Amém. Quando Ele te disciplina, Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas eu preciso entender essa questão da disciplina de Deus, pelo menos em duas direções. Primeiro, o que Deus usa para nos disciplinar. Isso é muito interessante, porque a primeira ferramenta que Deus usa para nos disciplinar é a palavra dEle. Sabia que a palavra de Deus nos disciplina? Você lê a Bíblia, você estuda a palavra, e Deus começa a disciplinar você. Olha, você está indo no caminho errado. Olha, isso que você está fazendo não está certo. Deus usando a palavra dEle para disciplinar você. Mas a palavra dEle não é aquela palavra, aquele livro de capa preta, aberto no Salmo 91, colocado na mesinha de centro da sala. Também não é aquele livro de capa preta que fica na estante fechado. É a palavra que é lida, estudada, meditada e praticada. Quando você vai para a Bíblia com sede e fome, Deus te disciplina na palavra. Ele usando a palavra dele para nos disciplinar. Mas também Deus usa pessoas. Deus coloca gente na nossa vida que nos aconselha, que nos corrige, que diz: olha, não é por aí, é por aqui, nisso tem experiência, vai por esse lado. A Bíblia diz que da multidão dos conselheiros há sabedoria. Pessoas, mentores, discipuladores, pastores, líderes, conselheiros, pai, mãe, avó, tio, irmão, amigo, pessoas que não têm medo da gente, porque quem tem medo da gente nunca vai ser usado por Deus na nossa vida.
Deus só vai usar quem não tem medo da gente. Quem não tem medo de quem somos, do dinheiro que temos, da posição que ostentamos, do gabinete onde trabalhamos, do carro que dirigimos. Quem não se impressiona com essa coisa, Deus vai usar só essas pessoas. Porque quem se impressiona com o seu carro, com a sua casa, com a sua roupa, com a sua empresa, com o seu dinheiro, que se impressiona quando você mora, quem está impressionado com isso nunca vai ser usado por Deus para a sua vida. Agora, há pessoas simples, humildes, mas cheias de autoridade, cheias de experiência na vida, e que você deve ouvir, considerar. Sabe qual que é o lema daquele que ouve um conselho? O lema é o seguinte: Deus pode estar usando essa pessoa para salvar a minha vida. Deus pode estar usando essa pessoa para mudar o rumo da minha vida. Eu quero ouvir Deus através desse conselheiro. Eu quero ouvir Deus através desse mentor. Então Deus usa a palavra, Deus usa as pessoas e Deus usa também as circunstâncias. Meus irmãos, as circunstâncias da vida são fontes inesgotáveis de disciplina de Deus. Às vezes Deus age num fato que aconteceu e não foi Ele que provocou. Ele está apenas usando aquele fato para nos disciplinar. E às vezes Deus permite, Deus autoriza que algo aconteça na nossa vida, mesmo que doa. Lembra do cinturão de couro? Mesmo que doa, mesmo que vai causar sofrimento, Ele permite, porque Ele quer, através daquela circunstância, nos ensinar algo. Mas eu tenho que entender que as circunstâncias são ricas pedagogicamente, elas são ricas em ensinamentos para a nossa vida. Ou seja, se você passa por um aperto, por um sofrimento, por uma perda, por uma dor, e você continua sendo a mesma pessoa depois do que antes, você não aprendeu nada. Sabe o que vai acontecer? Vai vir mais dor, mais sofrimento, porque o melhor professor é aquele que, quando o aluno não aprende, ele repete a lição, só que ele repete com outras palavras. Vai ser uma outra dor, um outro tipo de sofrimento, mas até você. E sabe, gente, tem pessoas que já é doutorada em sofrimento, mas não aprendeu a lição ainda. Não aprendeu a lição. Repetem os mesmos erros, as mesmas falhas, cometem as mesmíssimas tolices, a despeito das circunstâncias que Deus usa para nos disciplinar. Então a pergunta é: eu tenho sido sensível à disciplina que vem pela palavra? Eu tenho estado alerta à disciplina que vem pelas pessoas? Eu tenho enxergado as lições de Deus nos apertos, perdas, sofrimentos que a vida tem reservado para mim? Isso é o que Deus usa para nos disciplinar. Agora veja comigo um pouquinho como Deus disciplina a gente. E você vai casar isso com o que nós vimos agora. Deus disciplina a mim e a você. Isso é uma verdade bíblica irrefutável. Agora, como que Ele faz isso? Primeiro, Ele faz isso preventivamente. Sabe? Ele é tão maravilhoso que Ele nos avisa, Ele nos instrui, Ele nos aconselha. Antes de acontecer uma coisa na nossa vida, antes da gente pisar na bola, antes da gente errar, antes da gente cair, Ele vem preventivamente nos chamando a atenção, usando o quê? A palavra, pessoas e circunstâncias. Por que aconteceu isso? É porque Deus está preventivamente agindo na sua vida. Antes que aconteça algo, antes que você sofra algo, antes que você tenha alguma perda grave ou importante, vem a ação disciplinadora preventiva de Deus. E se você está sendo impactado pela disciplina preventiva de Deus, você é uma pessoa feliz e abençoada. Porque você foi sensível à disciplina preventiva, você está salvo. Não precisou acontecer nada mais grave. Não precisou você sofrer uma perda muito grande. Pessoas à sua volta não precisaram sofrer, porque você foi sensível à disciplina preventiva. Mas sabe, há pessoas que não são sensíveis à disciplina preventiva. Então Deus usa a disciplina
terapêutica. Agora é um tratamento. Agora vai vir um deserto. Agora vai vir um capítulo difícil. Agora vai vir uma situação em que Deus vai querer, através desse tratamento, disciplinar você. Sabe, se você tivesse cuidado da sua saúde, entenda o que eu vou dizer, tomado os remédios, evitado os riscos, você não precisaria ir para o hospital. Mas você não cuidou da saúde. Então, você não foi sensível à prevenção. Agora você está no hospital. Agora é a disciplina terapêutica. Agora você está em tratamento. Agora tem médico, enfermeira, medicamento. Meus irmãos, quando eu me vejo num hospital com médico, enfermeiro, remédio, a enfermeira vem com um copinho de água, um comprimidinho, e me dá para eu tomar. Algumas, às vezes a mão está ocupada, ela amarrada com soro, ela vem e põe na boca, um remedinho. Eu fico pensando assim, que idiota que eu sou. Que idiota que eu sou. Porque se eu tivesse sido maduro, talvez eu não estivesse aqui nesse hospital. Se eu tivesse atentado para a disciplina preventiva, eu não precisaria estar no tratamento. Mas agora, graças a Deus que existe o tratamento. Louvado a Deus pelo hospital, seja Deus pelo hospital. Graças a Deus pelo seu deserto, louvado seja Deus pelo seu padecimento. Sabe por quê? Porque agora, através do tratamento, da terapia, Deus vai tratar você, disciplinar você. Mas querem saber de uma coisa? Tem gente que não leva a sério o tratamento. Conhece gente assim? O médico fala, tem que tomar 10 comprimidos. Ele toma 5, melhora um pouco, joga fora os outros 5. Conhece gente assim, não? Qualquer semelhança é mera coincidência. Não, já estou bom, já estou bom. Precisou um médico falar que estava ruim. Agora, para falar que está bom, você mesmo fala, né? Estou bom. O médico fala, tem que voltar aqui dia tal. Dia tal não, eu tinha uma viagem. Eu não fui ao médico porque eu tive uma viagem para fazer. Ok. Parabéns. Você está jogando lá do lixo uma coisa chamada tratamento. Tratamento. Vamos pensar no lado espiritual? Vamos pensar na vida familiar, nos relacionamentos, na sua vida financeira? Será que você está sendo alcançado pela disciplina preventiva em uma área, mas há alguma outra área que Deus já está tratando e você ainda não se deu conta disso? Quando você não é sensível ao tratamento, à disciplina terapêutica, vem a disciplina corretiva, que às vezes é cirúrgica, às vezes é invasiva, às vezes é grave, porque agora você tem que ser imobilizado, você tem que ser induzido ao coma, para você permitir, para que você, melhor dizendo, não impeça ser tratado. Tínhamos que amarrar, sedar, que é o único jeito de tratar esse camarada. Meus irmãos, o que eu conheço de gente que já está em coma induzido, Deus já colocou em coma induzido, mas ainda está se debatendo, que não consegue ser tratado. Deus já usou a palavra, usou pessoas, usou circunstâncias, preventivamente, terapeuticamente, e a pessoa continua recusando a correção de Deus. Então, o primeiro passo para ter uma vida estável é não recusar a disciplina de Deus. E se você quer ser feliz mais rápido, aproveite a disciplina preventiva. Diga para o seu irmão assim, fica na preventiva, fala com ele. Pelo amor de Deus, fala com ele. Fique na preventiva. Fique na preventiva. Fique na preventiva. Segundo passo, para uma vida inabalável. Faça questão de agradar a Deus. Presta atenção, você não lê isso rápido demais e entrar no automático da vida religiosa. Presta atenção. Primeiro passo, não desperdice, não jogue no lixo a disciplina de Deus, para ser inabalável. Segundo passo, faça questão de agradar a Deus.
Olha o que diz o versículo 2 de Provérbios 12. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldades, o Senhor o condena. Sabe qual a chave desse versículo? Está no verbo obter. É um verbo hebraico muito forte, e pique, que significa extrair. É a ideia daquela pessoa que pega uma fruta e vai amassando, e vai apertando, espremendo, até extrair toda a riqueza dela. O texto está dizendo assim: o homem sábio, o homem bom, ele faz questão de que Deus despeje sobre ele toda a graça dele, toda a bondade dele, todo o favor dele. Ele não abre mão. É uma ilustração boa, é aquela de Jacó, no val de Jaboque. Não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Eu não sei se você já esteve no val de Jaboque, mas ele está lá dentro da sua casa, no seu quarto. Vai lá, fecha a porta. Não queira espetáculo, não queira show, dobre o joelho e diga: Senhor, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Esprema, extraia até obter o favor do Senhor, até chover graça sobre você, até chover misericórdia sobre você, até chover cura sobre você, até chover libertação em você. Mas obtenha isso, extraia isso, faça sair isso de Deus para você. Como é que eu faço isso, pastor? Jogue-se diante dele, se derrame diante dele, chore com ele, sem seu marido ver, sem a sua mulher ver, sem seu pai ver, sem sua mãe ver, sem seu filho ver, sem seu pastor ver. Ninguém precisa ver, Deus precisa ver. Extraia. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que se eu fizer questão, se eu não abrir mão, se para mim não for uma possibilidade não agradar a Deus, eu vou ter uma vida firme e inabalável. Para mim, agradar a Deus precisa ser inegociável. Inegociável. Mas essa questão de agradar a Deus precisa estar aqui dentro do meu coração e dentro do seu coração. Porque ela não pode ficar na teoria. Ela não pode ser apenas um discurso religioso. Oh Deus, o Senhor sabe que eu vivo para te agradar. Deus diz: bom, não está vivendo nada para me agradar. Não pode ser discurso religioso. Tem que ser vida. Porque agradar a Deus tem implicações. Quero dizer para você uma coisa, meus irmãos. A salvação é pela graça, mas agradar a Deus tem preço. Ser salvo está pago. A dívida da salvação foi quitada na cruz, amém, igreja? Mas agradar a Deus, eu e você temos que fazer esse pagamento. Sabe por quê? Porque há implicações nisso. Primeiro, isso já passou pela sua cabeça, talvez você não tenha considerado isso com seriedade ainda. Implicações de agradar a Deus. Primeira implicação, você vai precisar ter fé. Porque a Bíblia diz claramente que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ela não diz isso apenas como retórica religiosa, ela dá uma razão. Todo mundo sabe o começo do versículo, ninguém sabe o resto do versículo. O resto é muito mais importante. O autor aos Hebreus diz: porque é necessário, é vital, é preponderante, é por demais importante, que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe, Ele está vivo. Não existe relacionamento com Deus sem fé. Deus não está morto.
Deus não é uma estátua de madeira, de pedra ou de bronze. Deus não é um animal irracional. Ele é um ser vivo, poderoso, supremo, Senhor de todo o universo. E diz o autor aos Hebreus, se eu quero agradá-lo, eu tenho que crer que Ele existe e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. Precisa buscar. Precisa ir na direção dEle. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, com a alma. Sabe como é que você tem que ler a Bíblia? Com a alma. Sabe como é que tem que adorar a Deus? Com a alma. Como é que tem que orar? Com a alma. Expulse em nome de Jesus a mornidão espiritual da sua vida. Tem que colocar a alma na sua relação com Deus. A Bíblia diz que Ana não podia ter filhos e ela foi ao templo orar. E diz a Bíblia que ela orava com tanta intensidade, que ela colocava a alma dela com tanta força, que os lábios dela se mexiam, e o sacerdote chegou a pensar que ela estava bêbada. E ela falou assim: eu não estou bêbada. Eu não estou bêbada. O senhor quer saber por que meus lábios se mexiam? Porque eu derramava o meu coração diante de Deus. Meus irmãos, a igreja do século 21 é uma igreja morna, uma igreja que segue a Deus de longe. Não é uma igreja que está se derramando diante de Deus, porque se a gente se derramar diante de Deus, o céu invade a terra. O céu invade a terra. Se vocês jovens, se vocês seguirem aquela palavra de Paulo para Timóteo, Paulo falou assim: ninguém despreze a tua juventude. Ou seja, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Vá para o pó da oração. Extraia tudo de Deus. Mas buscar a Deus e agradar a Deus vai exigir fé. Esta fé aqui tem mais implicação. Você vai desagradar pessoas. Agradar a Deus é sinônimo de desagradar pessoas. Ou seja, quer agradar todo mundo, vai desagradar a Deus. A Bíblia diz que os apóstolos estavam pregando o evangelho e foram presos. E foram ameaçados. E disseram para eles: não vamos soltar vocês, mas vocês estão proibidos de falar do nome de Jesus. Sabe qual foi a resposta? Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Se você continuar lendo, está dizendo assim no versículo 20: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Se quiser soltar, a gente solta, mas nós vamos continuar falando de Jesus, porque nós já escolhemos a quem nós queremos agradar. Querido, você já decidiu a quem você quer agradar com a sua vida? Você já identificou atrás da aprovação de quem você está correndo? Agradar a Deus implica em dizer não para pessoas. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Não sei se com você acontece isso. Eu não tenho nenhum problema em dizer não para os meus irmãos em Cristo que moram lá na Indonésia, nem lá no Japão, nem lá no Oriente Médio. Não tem nenhum problema. Eu tenho problema de dizer não para minha esposa, para minhas filhas, para as pessoas que estão perto de mim. E às vezes, para agradar a Deus, eu tenho que dizer não para essa gente. É duro. É duro, mas ser marido, ser pai, ser filho, não é álibi para desagradar a Deus. Julgai por vós mesmos
se é melhor obedecer a vocês ou a Deus. Agradar a Deus implica em desagradar pessoas. Qual que é o lado bom da moeda? Não precisa ficar preocupado se você está desagradando alguém para agradar a Deus. Lá na frente, Deus realiza a obra completa. Fique tranquilo. Está entendendo o que o pastor está pregando aqui? Terceira implicação e última. Você vai se indispor com o mundo? Se você quiser agradar a Deus, notícia, primeira mão para você, ganhou um inimigo. Simples, o mundo. É o que diz a Bíblia. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, eu vou ter que me indispor com o mundo. Sabe o que significa a palavra mundo aqui? É o esquema do mundo, os valores do mundo, os mecanismos do mundo, as estruturas maldosas do mundo, pecaminosas do mundo, as estruturas de pecado sedimentadas na mente do ser humano, que dominam o mundo inteiro. Eu tenho que me insurgir e me assumir como inimigo desse mundo. Ou seja, se o mundo olha você como amigo, querido, querida, você não está agradando a Deus. Pastor, mas que palavra dura. É dura, mas graças a Deus que é inspirada pelo Espírito Santo. Se alguém quer ser amigo do esquema do mundo, das estruturas malignas do mundo, se alguém quer se beneficiar das estruturas pecaminosas e sujas do mundo, está dizendo para Deus: eu sou teu inimigo, Senhor. Mas se alguém quer agradar a Deus, vai se indispor com o mundo. Então agradar a Deus não é retórica, não é frase feita, não é clichê religioso. Agradar a Deus é ter fé num Deus vivo e poderoso, cheio de boa intenção para conosco. Agradar a Deus é aprender a dizer não para as pessoas, quando essas pessoas estiverem se colocando entre você e Deus. Agradar a Deus é não se vender para esse mundo. Mas podem me matar, Senhor. Pastor, podem me matar. Bem-vindo ao time. Você não será o primeiro. Jesus falou assim: assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quer ter uma vida inabalável? Faça questão de agradar a Deus. Por último, se você quer ter uma vida inabalável, finque raízes profundas em Deus. Mais uma vez, cuidado com isso. Finque raízes profundas em Deus. Eu gosto demais disso. Porque quanto mais profundas forem as raízes que nós fincamos em Deus, ou finquemos em Deus, mais fortes e inabaláveis nós seremos. É o versículo 3 de Provérbios 12. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Sabe o que vai acontecer com você, querido? Como aconteceu com esse furacão lá no Texas em 2008? Vai destruir tudo. Mas olha aqui a sua casa aqui, ó. Aqui é a sua casa. 2008, meus irmãos, no Texas, o furacão Ike devastou tudo, menos essa casa aqui. Sabe que casa é essa? É a sua casa. É a minha casa. É a casa daquele que não se diverte com Deus, não se entretere com Deus, mas finca raízes em Deus, se aprofunda em Deus. Ele não apenas tem uma Bíblia, ele já leu e estudou esgotadamente.
Ele não apenas tem um nome no hall de membros de uma igreja, ele está envolvido até a alma com essa igreja. Ele não apenas gosta de missões e da obra do Senhor, ele dá a vida dele pelo Senhor. E quanto mais ele finca raízes, quanto mais aprofundam-se suas raízes em Deus, mais ele fica inabalável. É impossível não lembrar do texto de Salmos, né? 1000 cairão à tua direita, a teu lado 10.000 à tua direita, mas você não vai ser abalado. Meus irmãos, 2 versículos que cooperam para o entendimento dessa verdade. O primeiro está no Salmo 62, 7. Você conhece muito bem. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão no consultório do meu terapeuta? Estão na reunião que eu tenho essa semana com o gerente do banco? Meu refúgio e a minha fortaleza estão na rocha, que é o meu Deus. Inabalável. Eu gosto desse outro texto, do Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu sei que a gente lê esse texto aí, só gosta da parte do monte de Sião, que não se abala. Mas o que me atrai nesse texto é o permanece para sempre. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Os que confiam no Senhor vão permanecer para sempre. Os que estão enraizados no Senhor não serão abalados pelos furacões morais, econômicos, políticos, estruturais da história. Não. Eles vão ficar firmes, inabaláveis. O apóstolo Paulo deu um conselho para a igreja de Corinto que só pode ser entendido à luz do que nós temos visto hoje à noite aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes, inabaláveis. Eu fiquei pensando qual seria a melhor maneira de encerrar a mensagem desta noite. E eu escolhi encerrá-la com o texto do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Esse texto foi se agigantando diante dos meus olhos e do meu coração durante o estudo dessa mensagem. Paulo, escrevendo para os Romanos, ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, essa expressão de Paulo invadiu a minha alma. Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu e você podemos ser inabaláveis se não desperdiçarmos a disciplina do Senhor, se levarmos isso muito a sério, se não abrirmos mão de extrair o favor de Deus, de agradar a Deus com profundidade e de tomarmos providências para que as nossas raízes em Deus se aprofundem cada vez mais.
firmes e constantes, inabaláveis. Comunidade brasileira da Primeira Igreja Batista de Windermere. Firmes e constantes, inabaláveis. Não para vaidade humana, não para ostentação humana, mas para a glória de Deus. Inabaláveis para a glória de Deus. Casamentos inabaláveis para a glória de Deus. Empresas inabaláveis para a glória de Deus. Empreendimentos inabaláveis para a glória de Deus. Relacionamentos inabaláveis para a glória de Deus. Obra de Deus, ministérios inabaláveis para a glória de Deus. Inabaláveis. Pergunta no início da mensagem foi se você já se considerava inabalável. Pergunta agora é se você aceita o desafio de buscar ser inabalável. Se você aceita, fique em pé no seu lugar, mas só fique em pé se você aceita o desafio de buscar ser inabalável. Pastor, eu aceito o desafio. Pastor, não há outro caminho para a minha vida. Não há outra alternativa como homem, como mulher, como jovem. Só existe uma possibilidade. É ser inabalável. É isso que eu quero ser. Você pode ficar em pé. Se é isso que você quer ser, inabalável. Ó Pai, me dê sabedoria para eu ser inabalável. Você que está acompanhando pela internet, fique em pé no seu lugar, coloque a mão no seu coração. Se você não pode ficar em pé, diga: Senhor, eu quero lutar. Esse é o tipo de vida que eu quero ter. Eu quero ser inabalável. Olhe para nós nessa noite, Senhor, com os teus olhos de amor, de graça, de perdão e de misericórdia. Ó Senhor dos exércitos, mexa com a nossa vida hoje. Convença-nos pela ação do Teu Espírito Santo hoje. Quais são as áreas do nosso viver nas quais precisamos buscar com urgência estabilidade para sermos inabaláveis. Você pode dar as mãos. Desculpe. Com certeza, o Ministério de Adoração já tem uma canção, já tem algo que Deus colocou no coração. Só queria que a gente desse as mãos, porque unidos somos muito mais fortes. Nós podemos nos ajudar um ao outro a sermos inabaláveis.